Esse é o motivo dos fenômenos climáticos dos últimos meses? O impacto do vulcão Unga Tonga nos mares do sul é provavelmente muito maior do que pensávamos, e neste vídeo esclarecemos os efeitos que isso tem na atmosfera e no clima global. Portanto, fique atento até o final e, se você gostar, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos. A nação de Tonga, no Mar do Sul, é normalmente conhecida por suas lindas praias de areia e ilhas pitorescas repletas de palmeiras. Mas, no ano passado, chegou às manchetes por algo menos harmonioso, uma erupção vulcânica. Em 15 de janeiro de 2022, o Unga Tonga Unga Pai entrou em erupção. Um vulcão submarino localizado a cerca de 64 quilômetros da ilha principal do estado de Tonga. A maior parte desse vulcão fica abaixo da superfície da água e, durante as erupções, novas ilhas podem ser criadas acima do nível do mar, à medida que o magma ascendente rompe a água. É por isso que a erupção de 2022 foi tão fascinante para os pesquisadores, pois não é todo dia que um vulcão submarino tão grande entra em erupção e você pode estudar ao vivo o que acontece. Essa imagem do satélite meteorológico GOES-17 mostra como essa erupção foi incrivelmente violenta. A extensão máxima da nuvem de cinzas nessa imagem é de 470 quilômetros. É impressionante. Sobrepus essa imagem ao mapa da Alemanha, com o centro à direita na capital Berlim, e sim, podemos ver que essa erupção teria afetado grandes partes de todo o país e o cobriria com uma espessa camada de cinzas. Dessa forma, o impacto direto da erupção no estado de Tonga foi, obviamente, enorme. A população local sofreu com a nuvem de cinzas e com o tremor do solo, e o tráfego aéreo foi suspenso por algum tempo. Mas a pergunta realmente interessante é: qual foi o impacto global que isso causou? E será que eles continuam até hoje? Porque se observarmos as dimensões dessa erupção nas imagens de satélite, acho que fica relativamente claro que estamos lidando com um evento de alcance global. A propósito, isso também é confirmado pelos números. De acordo com a NASA, a coluna da erupção tinha até 58 km de altura e, portanto, atingiu a camada atmosférica, a mesosfera. Isso a tornou a nuvem de erupção mais alta já observada do espaço. Se essa quantidade de material está sendo lançada na atmosfera, então certamente deve haver algum tipo de efeito lá em cima. Então, vamos dar uma olhada mais de perto. Aqui vemos uma imagem tirada em 16 de janeiro de 2022 da ISS mostrando a nuvem de cinzas na atmosfera. Inacreditável. A propósito, saudações a todos os defensores da Terra plana que, de alguma forma, teriam de explicar por que é possível ver claramente a curvatura do planeta nessa imagem. Além das cinzas, os vulcões emitem uma variedade de gases, incluindo dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio e dióxido de carbono, ou CO2. Esses gases podem se dispersar na atmosfera e afetar a qualidade do ar e o clima global. O dióxido de enxofre pode formar aerossóis na estratosfera que refletem a luz do Sol e levam a um resfriamento de curto prazo da superfície da Terra. Portanto, o dióxido de enxofre, em particular, é interessante porque pode potencialmente levar ao resfriamento. Então, será que Unga Tonga influenciou o clima global por meio do dióxido de enxofre? Provavelmente apenas em uma escala muito pequena, porque a quantidade total de dióxido de enxofre liberada na atmosfera pela erupção é estimada em 400 mil toneladas. Portanto, é uma quantidade considerável, mas presume-se que um impacto perceptível no clima só seria esperado a partir de 5 milhões de toneladas, o que é pelo menos 10 vezes o que Unga Tonga expeliu. Já posso ouvir alguns de vocês dizendo: chato, então por que está nos falando sobre isso? Porque o Unga Tonga foi catapultado ainda mais para a atmosfera. Lembramos que se trata de um vulcão submarino. O que um vulcão submarino ejeta naturalmente na atmosfera? Correto, água. Ou muito mais vapor de água. E em grande quantidade. Deixe estes números saírem da sua língua. 146 milhões de toneladas de água foram lançadas na estratosfera até uma altura de 40 quilômetros. A quantidade de vapor de água na estratosfera aumentou de 10 a 15%. Agora, é claro, alguém poderia dizer: quem se importa com o vapor de água? Ele dificilmente terá algum efeito relevante? Errado! O vapor de água é a causa mais importante do efeito estufa na atmosfera, ou seja, um fator maior do que o CO2. Quando os raios solares atingem a Terra, ela se aquece e irradia o calor de volta para a atmosfera na forma de radiação infravermelha.
O vapor de água absorve parte dessa radiação infravermelha e a emite em todas as direções, inclusive de volta à superfície da Terra. Isso aquece o ambiente e aumenta o efeito estufa. Portanto, pode-se afirmar que as erupções vulcânicas normais de dióxido de enxofre tendem a causar resfriamento, mas as erupções vulcânicas submarinas de vapor de água causam aquecimento. Portanto, do ponto de vista do climatologista, há vulcões bons e vulcões ruins, por assim dizer. Bem, e se uma quantidade gigantesca de vapor d'água está sendo lançada na atmosfera, e o vapor d'água é o principal contribuinte para o efeito estufa, então a suspeita é que isso está claramente causando um impacto no clima global. E foi exatamente isso que os pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram em um estudo. Eles simularam o efeito do vapor de água de Unga Tonga na estratosfera para os próximos anos e descobriram que ele será bastante persistente. Stuart Jenkins, principal autor do estudo, disse: como há muito pouca turbulência na estratosfera para interferir no sistema, é possível obter um distúrbio que dura muito tempo no sentido atmosférico. E não só durará muito tempo, como também terá um impacto mais maciço. Esse aumento de 10 a 15% no vapor de água na estratosfera, o maior aumento já documentado pelos cientistas, aliás, pode fazer com que a temperatura média global aumente em até 0,035 graus Celsius nos próximos 5 anos. Isso não parece muito, mas como o impacto de um único evento é realmente substancial, e mesmo uma pequena mudança na temperatura média global faz uma grande diferença. Mais importante ainda, essa pode ser a gota d'água para as metas politicamente estabelecidas. A meta estabelecida pelo Acordo de Paris das Nações Unidas é que a temperatura média da Terra não ultrapasse seu nível pré-industrial em mais de 1,5 grau. Em maio de 2022, a Organização Meteorológica Mundial anunciou que há 50% de chance de ultrapassar o limite de 1,5 grau nos próximos 5 anos. E a questão realmente empolgante agora é: Unga Tonga nos levará a ultrapassar esse limite antes do previsto? E a resposta é absolutamente possível. O estudo afirma: mostramos que Unga Tonga tem um efeito perceptível sobre a probabilidade de ceder imediatamente 1,5 graus Celsius, aumentando em 7% a probabilidade de pelo menos um dos próximos 5 anos exceder 1,5 grau. Em outras palavras, um novo estudo mostra que o aquecimento causado pela erupção de Unga Tonga aumenta em 7% a probabilidade de que, nos próximos 5 anos, a marca de 1,5 grau seja ultrapassada. Isso também deixa claro que esse é, obviamente, apenas um fator secundário e que a mudança climática é a principal causa do aumento da temperatura média global, mas certamente é um fator significativo, especialmente para desenvolvimentos de curto prazo. Pessoalmente, acho um tanto curioso que esses fatores naturais não sejam muito mencionados na mídia. Se a marca de 1,5 grau for ultrapassada em algum momento, provavelmente ouviremos menos que isso teria acontecido mais tarde se não fossem os fatores naturais, como a erupção de Unga Tonga. Como eu disse, esse não é de forma alguma o principal fator, mas acho que uma boa reportagem incluiria a nomeação de todos os fatores de acordo com sua magnitude. Além disso, uma nova fase do El Niño teve início este ano. Esse é um fenômeno climático no leste do Pacífico que influencia o clima de todo o planeta. O El Niño e o Unga Tonga juntos exercem uma influência considerável sobre o clima, que deve ser nomeado como tal. Obviamente, eu o manterei atualizado sobre o andamento desse fenômeno climático, mas isso só é possível se você se inscrever no meu canal, e sei pelas estatísticas do YouTube que a maioria dos espectadores não segue o canal. Mas é totalmente gratuito, me ajuda imensamente e você não perderá mais nenhum vídeo galáctico. Então, todo mundo aperta o botão de inscrição. Mas vamos viajar da Terra para as profundezas do universo, em direção aos buracos negros. Cada vez mais astrônomos consideram realista a incrível suspeita de que todo o cosmos está em um buraco negro, e você ficará surpreso com o quanto essa teoria se encaixa em muitas observações. Se quiser saber se você vive em um buraco negro, não perca o próximo vídeo. O assunto voltou a ser muito empolgante, é claro. Não se esqueça de visitar minha loja espacial. Caso contrário, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.